Olá, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 9ª aula de língua portuguesa. O livro ainda é o livro 1, a unidade 2 e o capítulo é o capítulo 1, Informações científicas sobre animais já extintos, páginas 46 a 50. O item abordado será usos do ICE e IS. Nós temos aqui duas terminações, uma com C e a outra com SS. As atividades referentes a esta aula são Mão na Massa, páginas 47, 49 e 50, e a ficha de atividades, páginas 19, 20, 23 e 24. Bom, gente, vamos começar na página 46, sobre usos do ICE e ISE. Vamos ler o texto a seguir com bastante atenção. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? Por exemplo, poderíamos domesticar alguns desses animais para que eles servissem como meio de transporte, tal como cavalos e camelos? Ou quem sabe construir um exército para melhorar as defesas de nosso país? Que loucura, hein? Uma indústria que poderia se beneficiar bastante é a da moda. Bolsas, jaquetas e sapatos com o couro desses animais poderiam fazer muito sucesso nas passarelas internacionais. Já imaginou andar por aí com uma carteira feita de um tiranossauro? É muito pouco provável, entretanto, que os próprios lagartos desenvolvessem algum tipo de inteligência como a dos humanos. Por isso, cenários mais fantasiosos de um brontossauro ocupando a presidência da República devem mesmo ficar apenas no universo da imaginação. Página 47, Mão na Massa. O que você faria se estivesse andando pela rua e um dinossauro surgisse? Correria assustado? Ficaria para trás para tirar umas fotos? Converse com seus colegas a respeito. Bom, gente, vocês podem estar conversando com os familiares de vocês a respeito dessa temática, né? O que você faria se encontrasse com um dinossauro na rua? Segundo, se o Tiranossauro Rex ainda existisse, será que ele poderia ser domesticado? Vocês acham que poderia domesticar um Tiranossauro Rex? Ele era tão, zoneado, carnívoro. E aí? Você gostaria de ter uma em casa, ou seria muita maluquice? Exponha a sua opinião e seus argumentos, no caso vocês vão expor para os familiares de vocês. Terceira questão. Releia o título do texto. Como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem? Analise o verbo destacado. Ele expressa existissem. Uma ação ocorrida no passado? Uma ação que se realizará no futuro? Ou uma ação que poderia ter ocorrido? Bom, nesse caso, é uma ação que poderia ter ocorrido, se ainda existissem. Quarta questão. Encontre no texto outros verbos que transmitem a mesma ideia e transcreva-os abaixo. Bom, esses verbos, gente, que transmitem essa mesma ideia de que poderia ter acontecido são poderíamos, servissem, poderia, poderiam e desenvolvessem. Quinta questão. Escreva nas linhas a seguir o nome de filmes que você possa ter visto de dinossauros. Se não conhece, pesquise alguns e lê na próxima aula para os seus colegas. Bom, eu coloquei aqui alguns, mas existem vários, tá? Tem um Bom Dinossauro que eu não coloquei, mas acho que vocês devem ter assistido. Vocês podem estar pesquisando e colocando. Eu coloquei aqui Em Busca do Vale Encantado, Jurassic Park, O Mundo Perdido e Dinossauro. Vale a pena conhecer página 48. Com lindas ilustrações e divertidas histórias em quadrinhos, esse livro apresenta algumas informações reais e outras nem tanto, de vários animais já extintos, como o dodô, o castor gigante e o pássaro elefante. Bom, então assim, Pequenas e Grandes Histórias dos Animais Extintos, da Elaine Rashak e do Damien Laverdunt. Tá? Vocês podem estar pesquisando, esse livro vai trazer algumas historinhas de alguns animais que já foram extintos. Página 48. Vamos analisar os verbos abaixo. Existisse, surgisse. E agora vamos observar as seguintes palavras. Maluquice, esquisitice, criancice. Bom, gente, nós podemos perceber que no final o som é igual nas duas palavras, tanto nos verbos como nas outras palavras. Contudo, elas são escritas de formas diferentes, ou seja, apesar da pronúncia ser a mesma no final da palavra, a terminação possui a mesma pronúncia,
a escrita é diferente. Umas, os verbos são com SSE e as outras palavras são com ICE. Então, nós podemos ter certeza e afirmar que, se for verbo, você vai colocar o I, no caso, o SSE. E se for um substantivo, você vai utilizar a terminação com C, tá bom? Olha o exemplo. Imagina a bizarrice se surgisse o dinossauro no meio da escola. Bizarrice é um substantivo, tá bom? Que vem da palavra de bizarro, né? O que é bizarro? Bizarrice é um substantivo. Esse substantivo vai ser escrito com C. Já de surgir, se vem do verbo surgir. Como é um verbo, você vai utilizar com SS. Mão na massa, página 49, primeira questão. Complete as palavras com a opção adequada, de acordo com o verbo ou adjetivo entre parênteses. Se for um adjetivo, você vai formar um substantivo. E se é um substantivo, a terminação é com C. Se for um verbo, você vai formar um verbo e verbo você vai terminar com SS. Então, vamos lá. Estava muito cansado. Se eu não dormisse aquela hora, não estaria acordado agora. Dormir é verbo, então dormisse com SS. B. O filme foi surpreendente. Eu não esperava que a bomba explodisse. Explodir é um verbo. Explodir, escrito com SS. C. Não quero brincar com esse jogo. É uma chatice. Olha só, nós temos aqui chato. Chato é um adjetivo. Se é um adjetivo, chatice, que é o substantivo formado a partir desse adjetivo, deverá ser escrito com C. D. Adorei brincar na chuva. Foi uma doidice. Doidice vem de doido e doido é um adjetivo. Por isso, doidice deverá ser escrito com C. Terminação, tá, gente, que eu tô falando. Ter um tiranossauro rex de estimação é uma tolice. Se ele ainda existisse, nunca poderia ser domesticado. Então, tolice vem de tolo. Tolo é um adjetivo. Então, tolice possuirá a terminação com C. Existisse vem de existir. Existir é um verbo. Por isso, a terminação de existisse é com SS. Segunda questão. Leia a tirinha a seguir. Você me ama, Olavinho? Mas é claro. Quanto? Um tantão assim. Só que ele tem os bracinhos curtos, né, gente? Credo, só isso. A. Qual foi a reação do dinossauro roxo diante da resposta do dinossauro verde? Bom, ele ficou decepcionado, né? Só isso. Os bracinhos dele estão curtinhos. B. Por que ele se sentiu assim? Bom, gente, os braços do dinossauro verde, que é um tiranossauro, eles são pequenos. E ele foi demonstrar o amor através do distanciamento dos braços. Então, acabou parecendo que era bem pouco, né? C. Por que o dinossauro verde parece triste no último quadrinho? Bom, gente, ele expressou tudo que ele sentia, que era muito, mas infelizmente os bracinhos dele eram curtos para demonstrar através do tamanho, do comprimento. Por isso ele ficou meio triste, meio frustrado. Página 50 vale a pena conhecer. Os 5 melhores filmes sobre dinossauros. Que tal preparar a pipoca com sua família no final de semana e dar uma olhada nas sugestões de filmes a seguir? Há pessoas que são apaixonadas por filmes de dinossauros. O blogueiro Arnold Hess, que escreve para a minha série favorita, recomenda 5 filmes que ninguém poderia perder quando se fala de dinossauros. São eles: Jurassic Park, foi feito por Steven Spielberg em 1993, Em Busca do Vale Encantado, de Don Bluth, em 1988, King Kong, da Marion C. Cooper e Ernest B. Gente, que nome é esse? Skoinsack, né? De 1933, A Jornada de Arlo, de Peterson, de 2015, e 1 milhão de anos atrás, de Don Sheffield, né? De 1966. Bom, gente, se vocês não conhecem esses filmes, assistam, que são filmes super interessantes que falam sobre dinossauros. Eu sei que tem muita gente que gosta bastante de dinossauros e deveria assistir esses clássicos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido todo o nosso conteúdo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!